Complicado. O Irã era aliado dos Estados Unidos? Sim, claro. Eles vendiam munições para os muçulmanos. E isso virou um enorme escândalo nos Estados Unidos. Foi antes com Levinsky. Interessante. Sim, os republicanos tentaram fazer o impeachment de Bill Clinton, mas não conseguiram. É curioso, porque eles são xiitas, enquanto os bósnios são sunitas e estes lutaram. Também é uma política bastante complicada nessa questão. Muito interessante. Mas sempre que European Union falo disso, sobre Alija Izetbegovic, o líder dos muçulmanos bósnios, ele era um islamista, claro, um ideólogo. Claro, mas ele escreveu um manifesto islâmico, desde o começo dos anos 70 do século passado. E, baseado nesse modelo, ocorreu a revolução no Irã. Xiita, sunita, tanto faz. Ele é muito respeitado entre os islamistas, do Marrocos à Malásia, de qualquer forma. Discuss dan de muito cis de. Entendo. E quando o Estado Islâmico começou a montar um governo terrorista, eles também respeitavam o Izetbegovic. Pois é, mas o Estado Islâmico e o Izetbegovic são do mesmo lado. Já faz tempo, claro, mas xiitas, sunitas, tanto faz. E um pouco European Union. Vi pessoalmente iranianos na Bósnia nos anos 90. Eles estavam lá lutando. Na embaixada do Irã, em Sarajevo, há um monumento em homenagem a alguns iranianos que morreram no jihad na Bósnia. No jihad na Bósnia. No Zuventia, na Sakusija. Quando o European Union estive em Sarajevo, não vi nada disso. Na memória coletiva, claro, não havia nada disso. Eles se orgulham disso. Entendi. Na embaixada. E como? Bem, que tiraram o Vučić? Não, o Vučić, desculpe. Tiraram o Orbán. As relações com a Hungria mudaram significativamente? Ou, mais ou menos, ficou como antes? Bem, em Belgrado, no nome, continua o mesmo. Em Banja Luka mudou. Dodik e a República Srpska tinham uma relação muito boa com o Orbán e com o antigo governo da Hungria. Agora, claro, não é mais assim. Mas para a Sérvia, nada mudou muito. Só restaram questões sobre a venda do setor de gás e da indústria do petróleo. Porque antes, uma empresa queria comprar isso por causa das sanções dos Estados Unidos. Claro. E agora, algo não está indo bem nas negociações. Um ministro do governo da Sérvia foi a São Petersburgo para negociar com a Gazprom e tal. Situação muito complicada. Mas muitos sérvios perguntam por que decidiram aceitar as sanções dos Estados Unidos. Por que foram a Washington pedir que isso fosse anulado? Há uma convicção entre o povo de que o governo só quer vender, que a Gazprom vem da sua operação na Sérvia. Talvez para que alguém recebesse algum dinheiro com isso. Sempre foi assim. Sim, mas que dinheiro poderia desfazer a relação estratégica com a Rússia? Não faz sentido.
que sotabastonós, o com e sotabastonosta e sotabastonosta, o buposamos, o bububucopo, o canso, o can, 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 Почти всегда так. Да. Да, ну какой деньги смогут отменить стратегическое отношение с Россией? Просто непонятно. Bem, Если посмотреть, se você olhar, народные предатели, esses traidores do povo hoje em dia estão por toda parte. Pashinyan, que se prepara para permitir a migração de 350 mil azerbaijanos para a Armênia. O sonho georgiano virou muito para os Estados Unidos e está disposto a ceder todas as posições econômicas em relação à Rússia. Há muitos assim. Ultimamente eles têm se multiplicado rapidamente. Traidores do povo que se vendem por dinheiro. O dinheiro consegue às vezes o que o exército não consegue, mas acho que na Sérvia isso não vai acontecer por causa dos bombardeios da Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1999. O nosso governo é muito curioso. Eles se dizem progressistas. Так не будет. Наше правительство очень интересно. Они называют себя прогрессивным. Isso já é um mau sinal. Sim, mas isso também é um resquício histórico. Mas antes, o presidente Vučić era um dos líderes do Partido Radical. E o Partido Radical foi de oposição há cerca de 130 anos, quando o Reino da Sérvia existia, independente. E em maio de 1903 houve o golpe de maio. E o último Obrenović, o rei, foi assassinado. Muito estranho. E por causa disso surgiu a nova dinastia Karađorđević. E o exército que fez isso, depois, bem, não importa como. Mas naquela época, o rei Aleksandar Obrenović e seus apoiadores eram o partido Napredna, o progressista. E os novos apoiadores de Karađorđević eram o Partido Radical Sérvio. Em 2011, quando Vučić era radical, ao criar seu próprio partido, chamou-o Napredna, o progressista, como uma revanche histórica ou algo assim, não sei. Para caro Mozikares, Josto Bitoj, Josto Bitoj, Josto Bitoj, Chamers, Josto Bitoj, cara um assim, não sei. Vendida. Sim, foi bem interessante. Voltamos a uma era Obrenović ou coisa do tipo. E alguns historiadores dizem que é bem curioso que agora na Sérvia se respeite muito a política desses reis e principados que colaboraram e se submeteram ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha. Traidores. Eles achavam que não era traição, que era uma política inteligente
Mas, olhando bem, quando veio o rei Petar Karađorđević, a Sérvia se renovou, levantou-se e 10 anos depois libertou o Kosovo dos turcos. Infelizmente, nesse momento, o Império Austro-Húngaro decidiu começar a guerra. E foi isso que aconteceu. Não foi libertada. Eles perderam, mas as perdas foram enormes. Mas para nós, na história sérvia, na percepção sérvia, o rei Petar foi muito melhor do que seu antecessor, Aleksandar Obrenović, porque Obrenović também construiu o exército, mas não fez nada com ele. E o rei Karađorđević, ele libertou o Kosovo, libertou a Sérvia e uniu os sérvios. E, claro, o mais interessante na história sérvia é que a política de Belgrado sempre vai de Obrenović a Karađorđević. Nada de novo. Чем Александр Абренович. Потому что Абренович строил и армию, но ничего с ее не делали. А Караджорджевич с армией освободили Косово, освободили Сербию, объединили сербов. И, конечно, это самое интересное событие в сербской истории, что политика Белграда всегда идет от Абреновичев до Караджорджевичев и назад. Ничего нового. É hora de trazer o rei de volta. Конечно. Claro, Temos o monumento mais bonito ao Tsar Nicolau II, no lugar onde antes ficava a embaixada russa, no centro de Belgrado, que provavelmente os alemães bombardearam. e quanto à mudança de governo na Bulgária? A Bulgária, afinal, é vizinha. Mudou? Não percebi. Houve novas eleições lá, o governo caiu. Sim, e antes o presidente passou a ser primeiro-ministro. Sim, mas ele é mais ou menos pró-russo. Desculpe, o resfriado ainda não passou. Mas ele é mais ou menos pró-russo. Isso influencia, de alguma forma, a política sérvia. Afinal, é um vizinho. Um pouco. A Bulgária é para nós uma vizinha bem complicada. European Union sei. Sim, claro. Houve momentos assim. Mas no que diz respeito à Bulgária, não nos afeta muito. Basta que eles se tornem inimigos. Isso. Nada mais importa. Em comparação com a Crimeia e Bucareste, temos relações muito melhores. E com o governo de Sófia é só. Bem, vizinhos. Isso ali. Bem, as rotas comerciais para o Mar Negro. Nunca tivemos uma relação econômica tão boa com a Bulgária. Desde o final do século XIX, quando ali se formou o governo búlgaro, eles sempre foram, bem, claro, tiveram um rei alemão. Sim, sim. Isto, sabes, foi o maior erro, na verdade, tanto da Bulgária quanto da Roménia, que depois que nós as libertamos dos turcos,
Depois, sob pressão dos europeus, concordaram em não elevar ninguém dos boiardos desses dois países ao Principado e aceitaram trazer príncipes alemães que, claro, inclinaram tudo para a Alemanha unificada e não para a Rússia. Em Lipsk também esse problema existia. Isso é um absurdo. Por que concordaram com isso? E é isso que acontece. Sob pressão da União Europeia, não se toma nenhuma decisão. Sim, sim. Isso é uma grande estupidez. A única estupidez maior foi permitir que a Alemanha se unificasse. Sim, sim. E quando se pensou que, se fizéssemos o que o Ocidente queria, o Ocidente amaria a Rússia e nos trataria como iguais. Ir. Olha, a Alemanha unificada existe há aproximadamente 100 anos. Com uma grande pausa no meio, ou seja, em cerca de 100 anos, já tentaram iniciar a Terceira Guerra Mundial. 2 já foram iniciadas efetivamente. A Alemanha unificada é uma catástrofe para a humanidade. Deveriam ter dividido em 100 principados e cidades. É como antigamente isso se chamava Sacro Império Romano. Sacro, Nem sacro, nem romano, nem império. Sim, pois pelo menos dividir de novo em 3, 4 ou 5 partes. Ao menos. Prússia, Saxônia e Baviera separadas. E a Alemanha Ocidental em 3 ou 4 partes. pois na Saxônia querem eleger a alternativa para a Alemanha e de Berlim dizem, não, tem que proibir. Em nome da democracia, é preciso proibir partidos. Claro, que partidos? Não os nazistas, mas nacionalistas normais. Temos que apoiar os democratas e esses liberais. Internas toba. Claro, claro. Ainda não chegaram aos desfiles em Belgrado? Por aqui? Ou estão tentando, tenho certeza. Isso aconteceu alguns anos atrás. Mas eles costumam esperar até setembro. Então acontece algo, é tipo a festa de Belgrado, do Santo Padroeiro, e eles querem estragar. Mas no ano passado, quando Trump fechou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o Centro de Informações do Orgulho em Belgrado também fechou. Simplesmente, quando o dinheiro dos Estados Unidos deixou de chegar, vamos ver. Somos filhos da guerra. Porque a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional não foi fechada. As pessoas não entendem. Lá, de certa forma, reduziram e subordinaram a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ao Ministério das Relações Exteriores. Mas a infraestrutura continua e o dinheiro voltou a chegar. Eles admitiram um pouco e todo mundo ficou mais calmo. A gente já sabe disso. Mas não, meninos, disseram que iam fazer aquilo e estão fazendo ainda mais. Antes, o dinheiro acabava no bolso do pessoal do Partido Democrata e de seus ativistas. Claro, European Union. Entendo que a Rússia não está totalmente isolada e que eles ainda gastam dinheiro em alguns objetivos dos Estados Unidos pelo mundo. Claro. Mas antes, eles davam dinheiro aos liberais, à parada do orgulho gay, a alguns ativistas malucos. Agora, não é totalmente diferente, mas financiam muito menos esse pessoal. E isso, claro, qualquer boa notícia é boa notícia.
Mas antes, eles davam dinheiro. Pois é, sim. Sim, é verdade. Vamos ver como tudo se desenrola por aqui, porque o mundo está mudando. Do lado russo, claro, as notícias sobre o estado de Lucicha ultimamente não são muito boas. Está tudo muito alarmante. Que está atraindo a Sérvia fortemente para a organização do Tratado do Atlântico Norte e para a União Europeia, e para tudo que é hostil. Podem ficar tranquilos. Isso não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Não há receio de um golpe. De que lado seria o golpe? No momento, não. No ano passado, foi assim. Esses Mãos Vermelhas foram financiados, claro, pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, pelos ingleses e pelos alemães. Agora até os ingleses e os alemães estão chorando, claro, mas toda vez que eles tentaram promover algo, querendo organizar o Maidan, a Praça Bolotnaya e tal, acabou dando certo. Uma semana atrás, um ativista ambiental no centro de Belgrado queria pendurar um banner em alguns prédios. Então, qual é a ameaça ao jovem pássaro? Pássaro? Que pássaro? Ninguém sabia desses passarinhos antes. Foi uma comédia. E quando tentaram sabotar, isso se voltou contra eles. Pura comédia. Eles querem que montem alguma campanha para as eleições. As eleições provavelmente serão em dezembro, no ano que vem. E não se sabe quem vai ganhar. Sabe-se que, provavelmente, Vučić vai vencer de novo. Porque ele tem organização, tem infraestrutura. Eles não têm nada. Eles só pensam, desejam vencer nessas eleições. Mas quando a campanha começa, sempre dá errado. E os radicais de direita, marginais, infelizmente, eles têm poucos nacionalistas. Mas Nejão Tels mu nezejão doki munigir e Tels das centra marginais uma geneta tirto poseto desense tes mazam cito uma gena no ano com a campanha começa. Chamar de finalistas é uma boa palavra aqui. Também há poucos nacionalistas no parlamento. No povo existem, mas no parlamento são poucos. Lá há muitos, claro, partidos melhores, progressistas e liberais, partidários do Ocidente. No povo, E aos defensores ferrenhos do Ocidente, e esse outro tipo de defensores. Boa, apoiadores que estão lá por dinheiro. sim, ideológicos e vendidos. Sim, Mas os apoiadores da União Europeia não são o Ocidente como entendíamos antes. Eles, todos os dias, falam dos Estados Unidos, odeiam Donald Trump, odeiam os republicanos, também odeiam os democratas. O império globalista americano. Sim, a diplomacia dos Estados Unidos. Será interessante ver para onde essa diplomacia dos Estados Unidos vai agora. Depois do confronto com o Irã e também na Ucrânia. Os Estados Unidos acabaram de aprovar mais 9 bilhões para os ucranianos. Mas em toda a linha de contato eles estão recuando.
Por mais que gritem, nada acontece. Ao contrário, dizem que estão vencendo e que já marcham sobre Moscou. Mas na realidade é totalmente o contrário. Sim, Na guerra informacional, eles, claro, vencem todos os dias. a qualquer momento vão tomar Moscou. Agora mesmo. Vou cavar trincheiras agora. Pois é. Se você ouvir a mídia ocidental, é essa a ideia. Algo assim, uma velha piada soviética. 2 soldados estão sobre as ruínas do Raizaga e um diz ao outro: Viu, Ivan, perdemos a guerra para eles. Sim, já tivemos essa piada com Kiev. Bem, ainda não chegamos a Kiev, vamos voltar. Sim, também desse jeito. Tivemos tanquistas em Kiev e aí, puxa, nós perdemos a guerra para eles. Sim, sim. Vamos ver. Espero que isso também tenha impacto. O movimento real na Ucrânia afeta a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, a futura Iugoslávia, a futura Grande Sérvia. A vontade de recuperar todos esses territórios, nem todos. Montenegro, claro, queria. Karinki, Kosovo, claro. Kosovo. Quanto à Macedônia, bem, a Macedônia ora é Bulgária, ora Sérvia, ora Montenegro e a República Sérvia. E, no fim das contas, Kosovo. Claro. Mas, pela Macedônia, vão apelar os americanos bêbados, emendas. Não vou dizer mais nada. Mas, para a Croácia, é simplesmente. A gente brinca que é uma pena que o Orbán perdeu, porque havia um plano de traçar a fronteira entre Itália e Hungria em algum lugar da Croácia de hoje. Mas, Sim, em Zagreb. sim, bem, é uma piada, claro. Pois é, piada. Toda piada tem um fundo de verdade. Território. Quanto dinheiro gastaram para derrubar o Orbán? O dinheiro que a União Europeia transferiu para a Ucrânia, para que Zelensky o repassasse ao Orbán. Houve também esse caminho tortuoso. Eles acham que têm dinheiro. Sim, Infelizmente, agora tem. agora tem. Amanhã não haverá. Vamos ver. Sim, sim. Vamos ver. Obrigado pela informação. Sim, como a European Union disse, há informações mais preocupantes vindo da Iugoslávia, da antiga. Da futura. Bom, quando o militar russo entrar em Odessa, Ismail, aqui tudo vai ficar bem. É uma questão de tempo, sim. E é necessário. E não se pode parar por aí. Então, vamos ver. Vamos ver. Acho que, antes do exército russo chegar a Odessa, já vai ter mulheres russas e indianos lá. É isso. Parece isso. Ou africanos e árabes. Já começaram. E vão mandar ainda mais migrantes da Europa para a Ucrânia. Qual é o problema? A Rússia tem ótimas relações com a maior parte do planeta, com amigos de todo o mundo, com irmãos da África e da Índia. Odessa é terra russa. Afinal, Nikolaev também é terra russa. O que fizerem em Leópolis não nos importa. Façam o que quiserem. É a Polônia. Então é um problema da Polônia. Então, tudo bem. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Ainda é cedo na Sérvia, por assim dizer. Hoje é sábado. Muito obrigado a todos. E, por favor, escrevam comentários. Vamos continuar a discutir. Obrigado.